nós vamos falar sobre a visita da Princesa Isabel, Conde D e outras autoridades imperiais aqui a Itajubá. A vinda da Princesa Isabel a Itajubá foi motivada por vários fatores. Vou citar 3 fatores mais importantes da razão de sua vinda a Itajubá. Inicialmente, a Princesa Isabel e o Conde D eram casados já há mais de 4 anos e não tinham filhos. Isso não apenas deixava a princesa magoada, mas também a parte política, a preocupação na sucessão do trono imperial. E várias figuras mencionavam Caxambu, com suas águas milagrosas, como um elemento muito útil para que a Princesa Isabel pudesse fecundar, pudesse ter o nascimento do seu filho. Várias figuras, inclusive médicos do Império, Dr. Luiz da Cunha Renault, que era o médico do Império, aconselhava o milagre daquelas águas que já tinha acontecido com várias senhoras no Rio de Janeiro. Então, foi um dos primeiros estímulos para que a corte imperial cedesse para que a Princesa Isabel, com seu consorte, com seu marido, Conde D, e algumas autoridades do Império, viessem basicamente a Caxambu, visando utilizar aquelas águas medicinais da cidade. Um outro fator que também pesou bastante na vinda da família do príncipe e da princesa aqui a Itajubá foi exatamente o conflito que estava tendo entre o Conde D e Duque de Caxias. O Conde D não se conformava que o seu sogro, Pedro II, designasse Duque de Caxias para comando geral das forças no Paraguai. Veja, isso ocorreu, a vinda da família ocorreu dia 2 de dezembro de 1868, em plena Guerra do Paraguai. E, recentemente, Caxias tinha sido designado como comandante das forças aliadas no Paraguai. Havia sempre um atrito entre o Conde D e Duque de Caxias. O Conde D teria depreciado essa designação de Caxias, as atitudes de Caxias propriamente na guerra. Tudo isso depois o governo consta que foi confiscado. Nós não temos assim uma certeza bastante firme para falar sobre isso. Mas corre essa notícia do desgosto do Conde D, ou do atrito que ele tinha com o Dom Pedro II. E, finalmente, outro aspecto que motivou a vinda da família aqui, veja, porque eles vieram a Caxambu, de Caxambu passaram por Cristina, de Cristina de Itajubá, e de Itajubá ainda passaram por Soledade de Itajubá, nosso atual Delfim Moreira. Então, um terceiro motivo foi fins turísticos, não é? Falam que vieram por fins turísticos, estavam cansados lá na corte e resolveram fazer esse passeio, essa vinda até aqui, esse circuito, vamos dizer assim, no sul de Minas. E para esse circuito, uma pessoa se destacou muito. Aliás, é uma figura interessantíssima do Império, uma figura que eu acho ainda pouco conhecida, pouco ilustrada aqui em Itajubá, que é o senhor Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, cristinense, e uma figura muito atuante no Império. Ele foi ministro em 3 pastas, inclusive na pasta da Guerra, na pasta do Exército, ministro da Marinha, e um conselheiro do Império por vários tempos. Então ele tinha uma ascensão muito grande junto às autoridades imperiais, particularmente era muito amigo de Dom Pedro II. E com isso, então, ele influenciou, também reforçou essa ideia da vinda da família aqui, não apenas em Caxambu, mas desviando, não foi tão somente em Caxambu, mas o roteiro, a sua cidade, Cristina, veja, Cristina,
o nome da mãe da princesa Isabel, Cristina, que era antigamente conhecido como Espírito Santo dos Conquibos. Então a família veio, fez esse roteiro enorme, passando depois, saindo de Caxambu. Vejam, eles em Caxambu encheram vários tambores de água e com essa água vieram, passaram em Cristina, tiveram algum tempo lá em Cristina e depois em Itajubá e finalmente Soledade de Minas. Naturalmente nós vamos reportar mais a presença deles aqui em Itajubá. Mas um pequeno flash que eu posso dizer é que quando eles estavam lá em Caxambu ainda, consta, segundo alguns historiadores, que a princesa Isabel encontrou com a Domitila de Castro. Quem foi Domitila de Castro? Os senhores devem lembrar. Domitila de Castro foi uma namorada de Dom Pedro I. Dom Pedro I, veja. Quer dizer que do seu avô. Era namorada, vamos dizer, amante de seu avô, não é? Então encontrou com ela, já com uma certa idade, lá em Caxambu. De Caxambu, então, passou em Cristina, depois veio para Itajubá. Eu não preciso dizer o que foi o dia 2 de dezembro de 1868, a chegada dela aqui em Itajubá. Quando chegou, a cidade toda se engalanou, se enfeitou com flores, faziam muitos arcos com bambu, e ao longo desse bambu colocavam flores de diferentes espécies, e banda de música, fogos, até os sinos da igreja, que foi uma coisa esplendorosa que ocorreu com a chegada da princesa aqui. Consta até que La Marseillaise, o hino francês, foi tocado em homenagem ao seu esposo, Conde D, os senhores sabem que era francês. E então ela foi muito bem recebida aqui e ficou hospedada na praça principal, vamos falar o nome de hoje, né? Praça Teodomiro Santiago, esquina com Coronel Renault. Uma casa que existia lá, que depois foi demolida, já foi construída outra casa, foi demolida e atualmente é um hotel. Então ali ela ficou e foi recebida por muita gente. Consta, alguma coisa nós vemos em alguns livros históricos, mas não tem a confirmação, que o nosso pai do Venceslau Braz, o Coronel Francisco Braz, estava lá com seu filho. Vejam, o Venceslau Braz tinha nascido naquele ano. O Venceslau Braz nasceu em fevereiro e a princesa veio em dezembro, repetindo, dia 2 de dezembro aqui em Itajubá. E esteve com o Venceslau Braz ainda pequenininho e também se encantou com as crianças ali. Parece que a princesa tinha uma adoração por crianças e, lamentavelmente, ficava naquela expectativa de ter um filho ou uma filha. E se encantou com todas aquelas crianças e, imagina, queria levar uma criança consigo para a corte. Isso tudo, a história que cita esse episódio, e os pais dessa criança repeliram. Vejam bem, se vocês lembram da irmã Ernestina, essa criança era avó da irmã Ernestina, chamava-se Ernestina também, e Ernestina Campista, e ela queria levar essa criança quando os pais repeliram essa ideia e absolutamente deixaram a criança, coitadinha, estava toda entusiasmada em ir e ficou chorando lá junto com a princesa. Então, vários episódios, ela percorreu toda a cidade aqui, foi carinhosamente recebida, com festa, com ornamentação geral aí de todos os locais onde ela esteve. E daqui depois, ficou 2 dias aqui, já no dia 4, então seguiu o seu roteiro em direção, como eu já falei, para a atual Delfim Moreira, conhecido como Soledade. Foi para Soledade. Então, partiu no caminho, antigamente, vejam, era tudo caminho carroçável, ali via Pacatito, infiltrou por ali pelo Pacatito, até nós conhecemos a região da Água Limpa, numa pedra chamada Pedra da Mamona. Ali encontrou uma pedra ali, um pouco adiante de Santa Rosa, vamos dizer uma légua de Santa Rosa, cerca de 5 quilômetros mais ou menos de Santa Rosa, uma légua. Encontrou uma flor numa pedra, numa fazenda, a fazenda era do senhor Hugo Janotti,
não sei se a quem pertence aquela fazenda, que prontamente já até colocou para que ser transformado num patrimônio histórico aquela pedra. Encontrou uma flor e fez a carruagem parar ali para ela própria ir pegar a flor. E aquele local ali ficou até tradicionalmente conhecido como Flor da Princesa, Pedra da Princesa, Flor da Princesa. É o local conhecido na altura dessa fazenda do Dr. Hugo Janotti, como eu digo, alguns quilômetros adiante da localidade de Santa Rosa. Então era isso que nós tínhamos a falar da Princesa Isabel e do Conde D, que foi um acontecimento muito importante, marcante aqui para Itajubá, e ressaltando também a figura, eu repito, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, que foi uma figura extraordinária aqui por tudo que ele fez por Itajubá. E nós vamos até ressaltar essa figura na próxima reunião, quando eu pretendo falar da ascensão de Itajubá à condição de vila, vamos dizer, a independência política de Itajubá, que vai ser o assunto da nossa próxima reunião. Então era isso que eu tinha a falar hoje. Muito obrigado por me ouvirem mais numa reunião e um flash muito rápido. Muita coisa teria que falar da Princesa Isabel, mas nós, limitados pelo tempo, ficamos aqui. Muito obrigado.